Você será o próximo aprovado. Galera, vamos comentar hoje de uma maneira diferente a prova da Transpetro, a última prova realizada aí em 2023. Então, eu vou mostrar que às vezes você sabe matemática, mas perde muito tempo. Você tem que ganhar tempo na hora da prova, então vem comigo. Vamos destruir a banquinha Sens Gran Rio. Galera, tá aí a primeira questão que envolve a parte de conjuntos numéricos, né? Ela diz o seguinte: considerando os números reais 2 elevado a 75, 3 elevado a 50 e 4 elevado a 37, o menor e o maior deles são, respectivamente... Galera, ninguém vai resolver essas potências. Ninguém vai pegar o 2 e multiplicar 75 vezes. Ninguém vai pegar o 3 e multiplicar 50 vezes. Ninguém vai pegar o 4 e multiplicar 37 vezes. Toda vez que você pega essas questões envolvendo potências e você vê que é algo assim um pouco anormal de você fazer na mão, você vai olhar sempre para a base e para o expoente. Vamos lá, ó. Tá vendo que aqui a base é 2 e aqui a base é 4? Eu posso colocar os dois na mesma base. Por quê? Porque o 4, eu posso escrever ele assim, ó. Vamos lá, na humildade. 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1, ó. O 4 é 2 ao quadrado, é 2 vezes 2. Então, já é bom caminho, ó. Eu vou comparar o 2 elevado a 75 com o 4 elevado a 37, para ver quem é o maior, quem é o menor. Vamos lá. 2 elevado a 75, ó. Quem é o 4? Ó, o 4 aqui vai ser quem? Vai ser 2 elevado a 2. Só que isso aqui, ó, tá elevado a quanto? A 37. Então vai ficar na humildade, ó, 2 elevado a 75. Galera, isso é potência de uma potência, né? Quando eu tenho isso aqui, ó, uma potência elevado a um expoente, eu conservo a base, ó, e multiplico os expoentes. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 37 dá quanto? 74. Galera, quando as bases são iguais, a maior potência é aquela que tem o maior expoente. 2 elevado a 75, ó, é maior que 2 elevado a 74. Então, claro que o quê? Que esse 2 elevado a 75, ó, é maior que esse 4 elevado a 37. Porque 4 elevado a 37, nós vimos que é 2 elevado a 74. Pronto. Ó, eu quero o menor e o maior, respectivamente. Galera, como 2 elevado a 75 é maior que 4 elevado a quem? A 37, ó, como 2 elevado a 75 é maior que 4 elevado a 37, 2 elevado a 75 não pode ser o menor. Já tá fora aqui, ó. E outra, como 2 elevado a 75 é maior que 4 elevado a 37, 4 elevado a 37 não pode ser o maior deles, ó. Tá vendo? Beleza, ó. Já eliminei duas alternativas. Agora, galera, você tá vendo que aqui a base é 3. Eu não posso escrever o 3 na base 2, por exemplo. Até porque 3 é ímpar. Mas olhe para os expoentes, ó. 75, 50. Vamos lá. O que é que você faz
aqui olhando para os expoentes, já que você não pode deixar todo mundo na mesma base. Você vai procurar um cara que divida os dois ao mesmo tempo, o maior de todos. Por exemplo, 50. Não divide os 75 e os 50 ao mesmo tempo. Até porque 75 não é divisível por 50. Mas 25, sim. O 25, sim. Tá? O 25, ele divide o 75 e o 50. É o MDC, é o máximo divisor comum. O maior número que divide 50 e 75 ao mesmo tempo é o 25. Então, ó, aí você faz assim, ó. Bota aqui o 25 aqui fora, ó. Mesma coisa aqui, ó. Você vai e bota o 25 aqui fora. Aí você vai pensar assim, ó. Quem é que multiplicado por 25 dá 75? O 3. Ó, potência de potência, ó. 3 vezes 25 dá 75. Quem é que multiplicado por 25 dá 50? O 2. Tá vendo que eu fiz o que agora, ó? Deixei aqui todo mundo com o mesmo expoente, que seria o que esse mesmo expoente? O máximo divisor comum desses dois, ó. E aí vai ficar assim, galera, ó. Quem é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 dá 8, ó. Isso aqui dá 8. Vai ficar 8 elevado a quanto? A 25. E quem é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. É 9. 9 elevado a 25, ó. Ficou, gente, aqui 8 elevado a 25, 9 elevado a 25. Galera, claro que 8 elevado a 25 é menor que 9 elevado a 25. Quando os expoentes são iguais, o menor é aquele que tem a menor base, ó. 8 elevado a 25 é menor que 9 elevado a 25. E você tá vendo que esse 8 elevado a 25, ó, não foi 2 elevado a 75, né, que eu transformei ele, ó. E que esse 3 elevado a 50, ó, eu transformei ele em 9 elevado a 25, então isso aqui é menor, né? O 2 elevado a 75, ele é o quê? Menor que 3 elevado a 50. Então, galera, vamos lá. Como é que ficou aí, ó, a ordem? Ó, você viu que o 2 elevado a 75 é menor que 3 elevado a o quê? 50. Gente, o 3 elevado a 50, ele é o maior de todos, né? O maior de todos é o 3 elevado a 50. Até porque, ó, o 2 elevado a 75 não foi maior que o 4 elevado a 37? Então, ó, o 4 elevado, por exemplo, ó, a 37, ele é menor que quem? Que o 2 elevado a 75, né? Porque o 2 elevado a 75 não é maior que ele? E galera, e o 2 elevado a 75, ó, é menor que o 3 elevado a 50. Então, galera, esse aqui, ó, ele é o quê? O maior de todos, né? E esse cara aqui, ó, é o menor. Ele quer o menor e o maior. Resposta, letra A. Galera, isso é prática. Você estuda teoria, tem outras questões parecidas com essa, você vai chegar sempre a esse raciocínio. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Ó,
Vê que bonito, ó. Até a notinha colorida. Veja a nossa preocupação aqui. Após 28 anos de existência, nota de R$ 100 compra em 2022 o mesmo que R$ 13,91 em 1994. E aí, galera, ó, ela dá esse texto. Vamos lá. Suponha que em 1994 um artigo custasse R$ 13,91. E exatos 28 anos depois, ou seja, 336 meses, ele passasse a custar R$ 100. Suponha também que para esse período, a taxa mensal de aumento no preço desse artigo tenha sido igual a K%. Ou seja, cada mês, cada mês o preço do artigo sofre um aumento de K% em relação ao preço do mês anterior. Galera, você já sabe que isso aqui, é juros compostos. Lembra como é que cresce os juros compostos? Em relação ao montante do período anterior. E se você olhar para as alternativas, tem expoente nas respostas. Se tem expoente, é juros compostos. Professor, e quem é quem aí? Galera, esse 13,91 é o capital inicial, beleza? A taxa é K%, né, ao mês. O prazo aqui, 336 meses. E 100, que é o valor final, é o montante. Então, você vai aplicar a fórmula do montante em juros compostos. Eu deixei aqui, tudo certinho. Lembra da fórmula do montante? Mamãe comprou uma ilha todinha. Quem é o montante? O montante é 100. O maior valor. Quem é o capital inicial? 13,91 vezes 1 mais. Galera, o que é I? I é a taxa, né? O I é a taxa. Lembre que essa taxa, ela tem que ser dividida por 100, tá? Então, não é K%, é K sobre 100. E quem é o tempo? 336. Beleza? Só alegria. Vamos lá, galera. Esse cara aqui, ele tá multiplicando. Vai pro outro lado dividindo. Número com número. Vai ficar como? 100 sobre quem? 13,91 igual a quem? 1 mais K sobre 100 elevado a 336. Galera, o que a questão quer, volte aqui, o que a questão quer é o valor de K. Vamos lá. Atenção. Lembra quando eu tenho, por exemplo, isso na matemática, x elevado a 3 igual a 8. Como é que eu faço para deixar só esse carinha? Eu calculo a raiz cúbica. O que é potência vira o quê? Raiz. Tranquilo? Beleza? Então, como isso aqui é uma igualdade, não tem problema não eu escrever assim, 1 mais K sobre 100 elevado a 336
é igual a 100 dividido por 13,91. O que é que você vai fazer, ó? O que eu quero é isso aqui, ó. Como eu tenho aqui, ó, essa potência, ela vai virar uma raiz. Eu não preciso colocar mais ou menos, né? Eu não preciso colocar mais ou menos, até porque essa taxa, ela não é negativa. Então vai ficar assim, ó. 1 mais K sobre 100 é igual a raiz, aí aqui é o índice, ó. 300 e quanto? E 36 de quem? De 100 dividido por 13,91. Lembra, ó, isso aqui que era potência vira raiz. Aí tem gente que fica decorando fórmula pronta com o fator F e às vezes a questão deixa assim, ó, em função da raiz. Então, a gente tem que fazer o certo. Não adianta eu chegar aqui e dar uma diquinha para chegar na resposta, mas às vezes tem questões que ele deixa em função da raiz. Tá? Eu podia botar aqui uma dica pronta, que só vai servir para essa. Tem questões que ele deixa em função da raiz. Como é que eu faço para tirar isso de uma raiz? Lembra disso? Quando eu tenho isso, ó. Como é que eu faço para tirar isso da raiz? Eu conservo esse cara, ó, o A, e divido esse carinha por esse, ó, M sobre N. Galera, lembre, ó, quando você não vê nada, é porque isso aqui, ó, dentro, tá elevado a 1. Então vai ficar assim, ó, 1 mais K sobre 100 igual. Como é que eu faço para tirar isso da raiz? Vai ficar quem? 100 sobre 13,91. E aí eu vou dividir isso aqui por esse índice, ó. 1 sobre quem? 336. Careca, professor. Ó, eu quero K. Tá chegando. Esse 1 tá somando, vai passar pro outro lado o quê? Subtraindo. Então vai ficar assim, ó. K sobre 100 igual a quem? 100 sobre 13,91. Isso está elevado a 1 sobre 336, ó. Esse 1 vai passar para o outro lado, vai ficar como, gente? Menos 1. Galera, ele quer o K. Ele quer o K. Ó, isso não é uma igualdade, ó. Isso é uma igualdade. Você pode fazer meios extremos. Esse 100, ele está multiplicando aí todo mundo. Então, vai ficar assim, ó. Vê. K vai ser igual a quem? A 100, que multiplica quem? Ó. 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336, menos, ó, esse 100, gente, ele multiplica todo mundo. Multiplica também esse 1, ó. 100 vezes 1 dá quem? Dá 100. Pronto, gente. Esse é o K. E claro, como é uma taxa, tá? Ela é uma taxa ao mês. Tem isso aí como resposta? Vamos lá. 100 que multiplica 100 dividido por 3,91 elevado a 1 sobre 336 menos 100. Resposta aí, ó. Letra A de aprovação. Tá vendo? 100 que multiplica 100 sobre 3,91 elevado a 1 sobre 336 menos 100. É exatamente
isso aqui. Então, veja, gente, ó, não adianta eu jogar aqui uma fórmula pronta, porque ele poderia pegar e deixar tudo em função da raiz. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, questão número 3. Questão de estatística. Uma empresa, em reconhecimento ao desempenho de 10 de seus funcionários, decide dar-lhes um bônus. Para tanto, a empresa distribuiu um total de 25 mil de acordo com a tabela seguir. Tá vendo? 6 funcionários receberam R$ 2.000, 2.500 e 4.000. E aí ele pergunta, ó, nessas condições, o desvio padrão dos bônus é pago por... Galera, vou fazer isso bem na calma. E ele deixou aí, ó, em função da fórmula toda pronta. Vamos lá, isso é fácil. Ó, como é que eu calculo desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Beleza. Então, eu vou calcular primeiro o quê? A variância. E depois tiro a sua raiz. Olhe para as alternativas. Tá vendo? Beleza. Basta você calcular a variância, que é o que está dentro da raiz, e depois tirar a raiz quadrada. Vamos lá. Ó, como é que eu calculo a minha variância? Toda vez que você quer calcular a variância, qual é o primeiro passo? Calcular a média aritmética. Como é que eu calculo a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade. A soma ele já deu, que é quanto? 25 mil. E divido pela quantidade de funcionários, que são quantos? 10. Ó, vai embora. 2.500 dividido por 1, 2.500. Isso é a minha média aritmética. É o primeiro passo, gente, toda vez que eu vou calcular a variância. Beleza? Professor, e agora? O que é variância? Ó, variância é a média dos quadrados dos desvios. Ó, é uma média, só que é uma média dos quadrados dos desvios. E o que é desvio, professor? Desvio é cada valor que ele te deu menos a média aritmética. Vamos lá, olha como é fácil. O que é variância? Variância é uma média. Se é uma média, tá? E aqui tem 10 valores, aqui continua 10 embaixo. Aí, às vezes, ele chega lá e diz assim, eu quero o desvio padrão da amostra. Eu quero a variância da amostra. Aí muda aqui embaixo. Se ele não falou nada, você está considerando a população. Beleza? Então, ó, variância é uma média. Se eu tenho 10 valores, embaixo é 10. Só que é a média de quem? Dos quadrados dos desvios. O que é desvio? Desvio é pegar cada valor e subtrair da média. Tá? Só que não é a média dos quadrados dos desvios. Então vamos lá, ó. Eu pego, ó, cada valor, que é quanto? 2.000, subtraio da média, que é quanto? 2.500. Só que é a média dos quadrados. Eu vou ter que pegar isso aqui, ó, e elevar ao quadrado. Pego cada valor,
subtraio da média e elevo ao quadrado. Porque, gente, é a média dos quadrados dos desvios. Desvios é cada valor menos a média. Só que, como é a média dos quadrados dos desvios, você tem que pegar isso aqui e elevar a 2. Agora, cuidado, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho quantos funcionários? 6. Então, isso aqui eu estou fazendo 6 vezes. Ah, professor, então se tivesse só um funcionário, aí era só isso. Eu só ia fazer isso uma vez. Mas, porque é uma média, né? Média, eu não somo todo mundo e divido pela quantidade. Você vai pegar agora quem? 2.500, ó. 2.500, tá? Subtrair de quem? Da média, que também deu 2.500, eleva o quê? Ao quadrado. Só que eu tenho aqui quantos funcionários? 2. Você vai fazer isso aqui 2 vezes. Pronto. Só tá faltando quem? Agora, galera, ó, o valor aqui é quanto? 4.000. Ó, 4.000. Subtraio da média, que é quanto? 2.500. E elevo o quê? Ao quadrado. Só que eu tenho ao todo quantos funcionários? 2. Eu vou fazer isso 2 vezes. Isso vai ficar assim, gente, ó. 6 que multiplica. Quem é 2.000 menos 2.500? Dá menos 500, né? Ao quadrado. Aqui, 2 que multiplica, ó. 2.500 menos 2.500. Dá quem? Dá 0. 0 ao quadrado, né? Vai dar 0. Tô botando na humildade, tá? Mais 2 que multiplica 4.000 menos 2.500 dá quanto? Dá 1.500 ao quadrado. Só que isso aqui, gente, tá tudo dividido por quanto? Por 10. Por 10. Ó, isso aqui vai embora, né? Porque não vai dar 0. Só vai ficar isso aqui, ó. Vamos ver como é que eles deixaram. Ó, perceba, ó, que eles não fizeram o cálculo. Então vamos lá, ó. Veja como é que vai ficar isso aqui, ó. Só tô organizando. Gente, menos 500 ao quadrado é a mesma coisa que 500 ao quadrado. Por quê, gente? Porque um cara negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Tranquilo? É a mesma coisa. Então, ele pode pegar na prova e colocar assim, ó. 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, sobre 10. Isso é o que, gente? Variância. Só que ele quer o que, gente? O desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada disso aqui, da variância, ó. 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, sobre quanto? Sobre 10. Olha aí para as alternativas. 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, dividido por 10, a sua raiz. Letra o quê? É, mas ele poderia deixar assim, ó. Raiz 6, não tem problema se ele deixasse assim, ó. É porque quando eu tenho um cara que está com sinal de menos elevado ao quadrado, é a mesma coisa dele sem o sinal de menos elevado ao quadrado. Resposta letra E. Galera, eu fiz aqui passo a passo. Tranquilo?
Beleza? Sem pular etapas. Vamos embora? E no curso a gente vê, né, toda a teoria. Questão de número 4. Ó, o quadrado de um número real x é representado por x ao quadrado, que é definido como x vezes x. Essa condição, ela é falsa quando x é igual a quanto? Galera, você vai ter que pegar as alternativas. Vamos lá. Se o x for 0, vai ficar aqui, ó. 0, no lugar de x eu estou botando 0. 0 é menor que ou igual, aí no lugar de x eu vou botar 0, que 0 ao quadrado. Ó, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 0 é menor que ou igual a 0. 0 não é menor que 0, mas é igual. Isso aqui é o quê? Verdadeiro. Ele quer quando vai dar falso. Vou testar agora quem? A letra B. O x como quanto? 1/2. Aí eu vou botar aqui no lugar de x 1/2, ó. 1/2 é menor que ou igual a 1/2 ao quadrado. Isso vai ficar aqui, ó, 1/2 menor que ou igual, ó. Quem é 1/2 ao quadrado? 1/2 ao quadrado é 1/2 vezes 1/2, que vai dar quanto? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Aqui 1/4. Ó, 1/2 não é 0,5. 1/4 não é 0,25. Meio é menor que ou igual a 0,25. Gente, meio é maior que 1/4. Nem é menor, nem é igual. Isso aqui é o quê? Falso. Falso aí, ó. Letra B de bola. Letra B de bola. Por exemplo, só por teste, tá? Se fosse a letra D, menos 1/2, eu ia testar o x como menos 1/2. Ia ficar assim, ó. Menos 1/2 é menor que ou igual a menos 1/2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar, ó, menos 1/2 menor que ou igual. Gente, menos 1/2 ao quadrado é menos 1/2 vezes menos 1/2. Menos por menos dá mais, né? Aqui vai ficar 1, 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 1/4. Galera, um número negativo, que é menos 1/2, é menor que ou igual a 1/4. Gente, não é igual, mas é menor. Claro, um número negativo é menor que um número positivo. Isso aqui é o quê? Verdadeiro. Então, o falso aí, Lady B. Tranquilo? Tranquilo? Vamos embora. Galera, dica do tio. Ó, a gente estuda as medidas de dispersão, que é quem? Desvio padrão, quem? Variância, quem? Amplitude. Guarda essa dica. Ó, o que é uma medida de dispersão? A medida de dispersão, ó, ela indica o quanto os dados de um conjunto estão espalhados ou afastados da média. Galera, as medidas de dispersão como desvio padrão,
amplitude e variância, que também são chamadas de medidas de variabilidade, elas vão dizer o quanto eu estou mais próximo ou mais afastado da média. Veja, quanto maior a dispersão, mais os dados variam entre si. Quanto menor a dispersão, mais os dados se aproximam da média. É por isso que a gente fala que quanto menor o desvio padrão, melhor, eu estou mais próximo da média. Quanto maior o desvio padrão, mais afastado da média eu estou. É por isso que quanto menor a dispersão, quanto menor o desvio padrão, quanto menor a variância, mais próximo da média eu tô. Por exemplo, eu botei até exemplos aqui, ó. Esses dados aqui, eles estão mais dispersos. É muita variação, né? Esses dados, ó, eles são menos dispersos. Ou seja, é pouca variação, né? Ou seja, a medida, gente, de dispersão, ela vai indicar o quanto os dados estão espalhados em relação à média. Lembre, quanto, por exemplo, ó, menor o desvio padrão, ó, quanto menor o desvio padrão, mais regular eu sou, mais próximo da média eu estou. Só que o que eu quero que vocês entendam, quando todos os valores de um conjunto são iguais, a medida de dispersão é zero. Por exemplo, se eu te der lá um conjunto, tá, com seis valores iguais a 7. Se você calcular aqui a média, gente, ó, se você calcular a média desses carinhas, se você fizer 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 e dividir pela quantidade, ó, você tem aí 6 valores iguais a 7. Se você somar aí esse 7 6 vezes e dividir por 6, porque é média, né? Você vai ver que a média aritmética vai dar a mesma. Vai dar 7. Ou seja, o que é que acontece? Não existe variação entre os dados. Todos estão exatamente na média. Ou seja, a distância de cada valor até a média é zero. Então, se o cara chegar na prova e te der um conjunto onde todos os valores são iguais, a dispersão é zero. Então, por exemplo, a variância vai ser zero, o desvio padrão vai ser o quê? Zero também. Olha aqui, ó, onde eu estou dando esses caras aqui, ó, 5 valores iguais a 12. Como todos são iguais, se você calcular a média aí, vai dar 12. Ou seja, a dispersão é zero. Se todos os valores são iguais, o desvio padrão, a variância, a amplitude é zero. E aí, veja, se o cara tivesse guardado isso aqui pra gente. Em uma escola, há 5 turmas que fizeram a prova de matemática e cada uma possui 60 estudantes. As notas obtidas em cada turma tiveram as seguintes distribuições. E aí ele diz, ó, em qual das turmas o desvio padrão das notas obtidas foi igual a zero? Para uma medida de dispersão ser zero, todos os valores têm que ser iguais. Ou seja, olha aqui, ó, a turma 5. 60 notas iguais a 5. Se você for olhar aqui, gente, calcular a média, você vai ver que a média aqui vai dar 5. E quando todos os valores eles são iguais, as medidas de dispersão são iguais a zero. Então, consequentemente, vai dar zero aqui na turma 5. Resposta: letra E.
Não é para você ficar calculando na hora da prova, ó. Não é à toa que eu deixei até aqui, ó. Veja, ó. Quando o desvio padrão é zero, significa que não existe nenhuma dispersão nos dados. Todos os valores são iguais, tá? Então, ó, se todos os valores são iguais aqui a 20, a média é 20 e ninguém está distante da média. Ou seja, desvio padrão zero, todos os números são iguais, sem variação, sem dispersão. Era isso que ele queria que você soubesse. Beleza pura? Então, ó, nós vimos aqui turma 5, né? Quando todos os valores são iguais, o desvio padrão, a amplitude, a variância, que são medidas de dispersão, é sempre zero. Vamos embora. Questão 6. Um carro partiu de um ponto A até um ponto B, andando com uma velocidade constante de 80 km por hora. Posteriormente, o carro refez o mesmo percurso, mas agora com velocidade constante igual a 100, e gastou 30 minutos a menos do que na primeira vez. Quanto tempo o carro levou para ir do ponto A ao ponto B? Ó, eu poderia fazer essa questão com a fórmula de velocidade, que é espaço sobre tempo, ou simplesmente uma regrinha de 3, ó. O que é que eu estou trabalhando aqui? Com a velocidade e com o tempo. Ó, no início, eu saí do ponto A até o ponto B com a velocidade de 80 km por hora. Só que ele não deu pra gente o quê? O tempo gasto. Se eu não sei, vou chamar esse tempo de X. E aí ele diz, ó, agora com a velocidade de quanto? De 100 km por hora, ele gastou o quê? 30 minutos a menos. Galera, se no início era X, agora é quem? X menos 30. X menos 30. E aí, galera, o que é que vai acontecer? Ó, quilômetros por hora vai embora. Então eu só fiz isso, gente. Ó, a velocidade não era 80 km por hora. Em quanto tempo? Não sei. Chamei de X. Tá? Chamei de X. E aí, o que é que acontece? Com a velocidade de 100, ele gastou 30 minutos a menos. Se era X e agora é 30 minutos a menos, é X menos 30. Galera, isso é uma regra de 3, né? Tem que olhar se é direta ou inversa. Gente, claro que é inversa, né? Se eu tenho mais velocidade, eu vou gastar menos tempo. Quando a regra de 3 é inversa, ó, olhe do I de inversa. O I, ó, de inversa. Você vai multiplicar assim, ó. Se a regra de 3 fosse direta, espaço e tempo. Mais espaço eu percorro, mais tempo eu gasto. Se fosse direta, multiplicava assim. Como é inverso, ó, vai ficar aqui quem? Ó, 100 que multiplica x menos 30 igual a quem? 80 que multiplica x. Ó, esse 100 está multiplicando tanto x quanto o 30 aí, né? Então vai ficar aqui, ó, 100x menos 100 vezes 30 dá 3.000, isso igual a 80x. Isso aqui é uma equaçãozinha, né? Jogue 80x para um lado e o menos 3.000 para o outro. Vai ficar assim, ó, 100x menos 80x, passando menos 3.000 para o outro lado, vai ficar quanto?
3.000. 100x menos 80x dá quanto? 20x igual a 3.000, ó. Quem é x? É só passar o 20 que está multiplicando, dividindo. 3.000 dividido por 20, ó. Vai embora. 300 dividido por 2 dá quanto? 150. O quê? Minutos. Galera, o que ele quer saber é o seguinte, ó. Quanto tempo o carro levou para ir ao ponto A ao ponto B na primeira vez, ó. Na primeira vez aqui, que era com a velocidade de 80, ó. O tempo foi de X minutos, 150 minutos. Gente, o que são 150 minutos? 1 hora são 60 minutos, né? 2 horas são quem? 120. Aqui são 2 horas e 30 minutos. Resposta, letra B de bola. Resolvendo aqui na tranquilidade. Vamos embora. Gente, questãozinha número 7. Vamos lá, olhe o que é que ela fala. Em uma fábrica, há um tanque cuja capacidade máxima é de 180 metros cúbicos. Estando o tanque vazio, 3 torneiras de mesma vazão gastam 8 horas para enchê-lo completamente. Beleza? Tranquilidade. E aí ele diz assim, ó, um outro tanque com capacidade máxima de X metros cúbicos está sendo construído e, quando vazio, 5 torneiras com a mesma vazão das anteriores deverão enchê-lo completamente em apenas Y horas. Nessas condições, o valor de Y em função de X é definido por... Galera, uma questão de regra de 3 compostos, ó. Ela te dá 3 grandezas. Quantidade de torneiras, o volume e o tempo. E quer o valor aqui de Y em função de X. Pede o valor de uma delas, né? Que é o tempo em horas. Essas questões que você tem mais de 2 grandezas, você tem uma regra de 3 composta. No curso a gente mostra 2 maneiras para resolver isso. Qual é a maneira que você vai resolver? Ó, você vai utilizar o método da causa-consequência. Que método é esse da causa e consequência? Você não precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Ó. Você só vai procurar o cara que pratica a ação, o sujeito, e vai perguntar o que o sujeito faz. O que ele fizer é a consequência. O resto é causa. Então, por exemplo, ó, como é que você vai fazer aí na hora da prova, tá? Você vai identificar o que o sujeito faz. Professor, e quem é o sujeito? O cara que pratica aí o que, gente? A ação. O que é a consequência? É o resultado do trabalho, né? O que é que as torneiras estão fazendo? Estão enchendo um determinado volume em metros cúbicos. Isso é a minha consequência. A consequência, galera, é o produto final gerado, né? É o volume enchido. E quem são as causas?
a quantidade de torneiras e o tempo em horas. Então, a consequência é o que é produzido, é o resultado do trabalho, é o volume enchido. Então, vamos lá. Ó, 3 torneiras gastam 8 horas para encher completamente os 180 metros cúbicos. E aí ele diz agora, ó, 5 torneiras, tá? Em quantas horas? Em Y horas, vão encher o quê? X metros cúbicos. Como é que a gente faz nesse método? Sempre nos elementos da causa, você vai jogar uma reta, ó. Reto, reto. Reto sempre em cima da causa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quem tá em cima desce, quem tá embaixo sobe. É sempre isso, gente, ó. Reto na causa, sempre. Quem tá em cima desce, quem tá embaixo sobe. Ele quer o valor de y, né? Vamos multiplicar quem tá aqui, ó, na mesma linha. Ó, 5. Ó, quem tá aqui na mesma linha. 5 vezes y vezes 180. Então vai ficar aqui, ó. 5 vezes y vezes 180. E vou igualar a quem? Aí. A 3 vezes 8 vezes x, tá? A quem está aí, ó, na outra linha. Então vai ficar quem aqui? 3 vezes 8 vezes x. Beleza? Então, galera, vai ficar aqui pra gente, ó. 5 vezes y vezes 180, isso dá quanto? Dá 900y. 3 vezes 8 dá 24x, né? 3 vezes 8, 24 vezes x, 24x. Ele quer o valor de y, ó. Quem tá multiplicando passa dividindo, vai ficar 24x sobre quanto? 900. Gente, vamos simplificar aí. Ó, dá para simplificar, tá? Isso aí. Vou na humildade, ó. Dá por 6, não dá? Aí vai ficar quanto aqui? 4x. Vai ficar, ó, 4x. E quem é 900 dividido por 6? Dá 150, né? Dá para dividir ainda por 2, não dá? Dá quanto aqui? 2x. E 150 dividido por 2? 75. 2x sobre 75, letra E. Não adianta fazer o negócio por fazer. Eu quero que você tenha fundamento. Vamos embora. Não é fazer como eu faço. Eu estou há 26 anos fazendo isso. É fazer para você entender. Questão 8. Antes da gente resolver, gente, a questão 8, deixa eu dar uma dica para vocês, ó. Às vezes, os probleminhas com equações, para você fugir das frações, é bom você pensar no caminho inverso. Por exemplo, se eu disser bem assim, ó. Se eu disser bem assim, você tem a metade do dinheiro que eu tenho. Olha, você tem a metade do dinheiro que eu tenho. Se o cara tem a metade do dinheiro que eu tenho, é porque o que eu tenho é o dobro da dele. Tá? Se eu sou 1/3 de alguém, esse alguém é meu triplo. Então, se você pensa nisso, você foge de fração. Por exemplo, metade é dividir por 2.
Então, por exemplo, como eu falei, olhe, João tem a metade do dinheiro de Sormani. Então é porque Sormani tem o dobro do dinheiro dele. É sempre bom pensar assim. Ver essa questão. Ó, em um torneio de videogame, o menino J disputou apenas 3 partidas, fazendo um total de 2.660 pontos. Na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais do que fez na primeira. Na terceira partida, fez apenas metade dos pontos que fez na segunda. O número de pontos feitos por J apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto. Veja, você tem assim, ó, primeira partida, segunda partida, terceira partida. Veja a sacada. Ó, quando ele chega na questão e diz que na terceira partida fez metade da segunda, ó, se a terceira é metade da segunda, ó, se a terceira é metade da segunda, é porque a segunda é o dobro da terceira. Se aqui você fez X pontos, é porque aqui você fez quantos? 2x. E de fato, gente, ó, a terceira não é a metade da segunda, ó, x é a metade de 2x. Tá vendo? E aí ele diz, ó, na segunda ele fez 410 pontos a mais do que na primeira. Gente, se a segunda fez 410 a mais que a primeira, é porque a primeira fez 410 a menos. Entenda, ó, na segunda partida foi 410 pontos a mais que a primeira. Então é porque a primeira fez a menos 410 que a segunda. Ó, se a segunda fez 2x, a primeira vai ser 410 a menos. Então, 2x menos 410. Lembre, ó, se eu tenho 3 a mais que você, você tem 3 a menos que eu. Se eu tenho 5 reais a mais que você, você tem 5 reais a menos que eu. Pronto. Essa é a quantidade de pontos, olha. Se você somar a quantidade de pontos, tem que dar quanto? 2.660. Então vai ficar aqui, ó, x mais 2x mais 2x menos 410 igual a quanto? 2.660. Organize aqui, x com x. X com 2x dá quanto? 3x. 3x com 2x dá quanto? 5x. Igual, ó, joga isso aqui pro outro lado. Vai ficar quem? Aí, ó, 2.660 mais 410. 5x, ó. Quem é 2.660 mais 410? 3.070. Quem é x? 3.070 dividido por quanto? Por 5. Isso vai dar quanto? 614. Só que, galera, ele quer o seguinte, ó, o número de pontos apenas na primeira partida, quando divididos por 5, deixa aqui resto. Na primeira foi o quê? Na primeira partida. Ó, 2x, 2 vezes 614, menos 410, né? Resolve primeira multiplicação, né? Quem é 2 aí, vezes 614? Dá 1.000
228, né? Isso menos 410 dá quanto? 818. Só que ele quer que você divida isso por quanto? Por 5 e pegue o resto, ó. Na humildade, 8. Aqui dá 1. 1 vezes 5, 5. Dá 3, vai 1. Aqui dá 6. 6 vezes 5, 30. Aqui dá 1. Dá 8. Aqui dá 3, né? 3 vezes 5, 15. Sobra resto quanto, gente? 3. 3 como resposta. Lady B. Lady B. Tá vendo, galera? Ó, aprenda a fazer isso. Ó, quando alguém falar bem assim, ó. Eu sou 1/3 de você. Então você vai ser o triplo. Se eu sou metade de alguém, esse alguém é o meu dobro. Se eu tenho R$3 a mais que alguém, esse alguém tem R$3 a menos que eu. E aí você pensando assim, você foge das frações. Questão 9. O triângulo ABC é retângulo em A. Sabe-se que o comprimento da hipotenusa BC é igual a 20 e o comprimento do cateto AB é igual a 12. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo ABC? Ó, o triângulo aqui é o triângulo retângulo ABC. Ele disse pra gente que o comprimento da hipotenusa BC, hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus. Ele disse que é quanto? 20 centímetros. E que o comprimento do cateto AB é quanto? 12 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo ABC? Gente, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ó, a base aqui é 12, ó. A base aqui é 12. E quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. Lembre que sempre quando você tem um triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. A altura é isso aqui, ó. Galera, o que é que você pode fazer aí? Aplicar Pitágoras. É uma maneira. O tio Pit, né? Como é que você faria isso? Se você aplicasse Pitágoras, o tio Pit. Depois eu dou a dica. Hipnotizei 2 cats. Hipnotizei 2 gatos, ó. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa, 20. Ia ficar 20 ao quadrado. Um cateto, quem é? 12. 12 ao quadrado. O outro cateto, H. H ao quadrado. Botar assim, ó. Primeira maneira. E aí vai ficar assim, ó. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Mais H ao quadrado. Galera, isso aqui, ó, joga pro outro lado. Vai ficar quem? 400 menos 144 dá 256, ó. Igual a H ao quadrado. Como tá o quadrado, lembra, eu tenho que tirar a raiz, ó. A raiz quadrada de 256 dá quanto? 16. 16 é o que? A minha altura. Pronto. Era só fazer agora o quê? Base, que é 12, altura 16 e dividir por 2. Só que, galera,
Guarda a dica. De olho na tela, dica do tio. Ó, tem que lembrar desses triângulos. Os triângulos pitagóricos que mais aparecem. O clássico, o 3, 4 e 5. O muito usado, o 5, o 12 e o 13. E o fácil de lembrar, o 8, o 15 e o 17. Como é que ele vai fazer para você na prova? Ó, veja. Olhe para esse triângulo. O triângulo de lados 3, 4 e 5. Por exemplo, se você pegar esse cara aqui e dobrar, vai ficar quanto? 6, 8 e 10. Se você triplicar o triplo, 9, o triplo de 4, 12, o triplo de 5, 15. Se você quadruplicar, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16 e 4 vezes 5, 20. Galera, olha o que aconteceu aqui. Um lado é 12. O maior, que é a hipotenusa, é 20. O outro aqui, ó, só pode ser quanto? 16. 16. Esses são os que mais aparecem na Sens Gran Rio. Você tem um triângulo lá, lembra, do 3, 4, 5. Se eu dobrar, triplicar, multiplicar por 100, por 20, vão gerar triângulos retângulos. O que mais aparece? O 3, 4, 5. Ó. Mas já aconteceu isso, ó. 12, 13 e 5. 5, 12 e 13. Aí apareceu 24, dobrou aqui, ó. O dobro de 13, 26, o dobro de 5, 10. Aí apareceu a hipotenusa 26, um cateto 10, o outro é quanto? 24. Mesma coisa com o 15, o 8 e o 17, tá? Tá aí, ó, bem lindo o material, a dica do tio. Então, ó, quem é a base? Aqui, 12. A altura, 16 dividido por 2, né? Vou simplificar aqui, ó. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 16. 96. 96 centímetros quadrados, letra D. Tá vendo? Que beleza? Vamos para a última. Questão 10. Um consumidor foi ao mercado e comprou 1 quilo de batata e 1 quilo de cebola e pagou R$11, ó. 1 de batata e 1 de cebola e pagou R$11. No dia seguinte, comprou 3 de batata e 2 de cebola e pagou quanto? 28. No terceiro dia, comprou 2 de batata e 1 de cebola. Considerando que os preços não foram alterados durante esse período, que valor em reais o consumidor pagou no terceiro dia? O que ele quer é isso, ó. A gente aprende aqui o método do sobe e desce, do desce e sobe, para resolver. Só que o que é que eu sempre digo? Sempre nas questões de sistemas da Sens Gran Rio, some as equações ou subtrai as equações para ver no que dá. Por exemplo, ó, se eu somar essas equações, somar uma batata com 3 batata, 4 batata. Uma cebola com 2 cebola, 3 cebola. 11 mais 28, dá quanto?
39. Poderia aparecer uma questão que ele ia pedir assim: quanto vale 4 quilos de batata e 3 de cebola? 39. Só que ele quer 2 de batata e 1 de cebola. Professor, não deu certo somar. O que é que eu vou fazer? Subtraia. E sempre subtraia os valores maiores dos menores. Ó, 3 batata menos 1 batata. 2 batata. 2 cebola menos 1 cebola. 1 cebola. 28 menos 11. 17. É exatamente o que ele quer, ó. 2 batatas e 1 cebola, quanto? 17. Resposta. Letra D. Galera, é isso. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o like, comenta aí. Quanto mais comentários, mais coisa eu vou trazer para vocês. É isso, segue o nosso Instagram e vamos rumo à aprovação. Um beijão, valeu, fui! Para quem quer estudar, não existe dia. Vamos embora. Pensa no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado. Valeu, gente. Fui!